Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar as sessões de Doutrina e Convênio da sessão 129 até a sessão 132. E hoje, o versículo que eu escolhi para compartilhar com vocês fica aqui na sessão 132, versículo 20. Antes de ler esse versículo aqui, vou mandar um forte abraço para a irmã Andreas Sepai. Ela é lá de Alagoas, Arapiraca, tá bom? Um forte abraço aí para Alagoas. Muito obrigado por vocês acompanhar a mensagem. E também tem a pessoa que eu comentei ontem, né? Que tinha feito o comentário sobre esperar um ano para fazer as ordenanças no templo. Quem fez esse comentário lá foi a Maria Mercedes Silva de Araújo, tá bom? Ela dá aula Matão, Estaca Vila Floral. Ela mora em Sumaré, São Paulo. Forte abraço para você também, minha irmã. Muito obrigado pelos seus comentários. Todos os dias eu vejo seu comentário lá aqui no canal. Muito obrigado, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem e Segue. Aqui na seção 132, versículo 20, diz assim: E então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. E então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. E então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Bom, essa é uma doutrina, né, que muitas pessoas têm dificuldade aí de aceitar, né? Essa questão de se tornar como um Deus. Né? Na verdade, eu gosto de usar essa palavra se tornar como um Deus, não ser Deus. Porque quando você fala assim, ser Deus, parece que você quer se colocar no lugar de Deus. Bom, e não é essa a doutrina. A doutrina é que Deus ele quer que nós tornamos semelhante a Ele. Né? Ou seja, filha de peixe, peixinho é. Então ele quer que nós nos tornemos como Ele é. Mas muitas pessoas têm dificuldade aí em aceitar essa doutrina e até colocam algumas escrituras aí dizendo que tem um equívoco aí ou coisa assim. Mas esse versículo ele é bem claro. Nas escrituras modernas isso fica bem claro, né? Mas eu vou compartilhar escrituras no Novo e no Velho Testamento, tá bom? Para mostrar melhor sobre essa doutrina de se tornar como Deus é, ou seja, se tornar como um Deus, tá bom? Mas antes eu gostaria de dar um parecer sobre uma escritura aqui a respeito disso, né? Que algumas pessoas de outra religião já usaram para debater a respeito dessa doutrina aqui de se tornar como um Deus. Eles falam lá a respeito de Isaías capítulo 14, versículo 13. Lá está falando especificamente sobre Lúcifer, né? Que Lúcifer ele quis se tornar, né, como um Deus ali e ele caiu. Essa foi a queda dele, né? Na verdade ele tinha ciúmes ali de Jesus Cristo, ele tinha inveja, ele tinha essa sede de poder ali e ele queria, né, se assentar no trono de Deus, né? Olha só o que diz aqui em Isaías 14, versículo 13. Tu que dizias em teu coração, tá? Isaías está falando a respeito de Lúcifer, né, que se torna o diabo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Então olha só, né? Aqui está evidente, claro, no coração de Lúcifer, que ele queria estar acima, né, das estrelas de Deus. Esse estrela no céu é um título, tá bom, que compete aos filhos de Deus. Nós podemos ver no livro de Jó, quando diz que as estrelas, né, juntas cantaram, né, se alegraram. Então as estrelas que estão dizendo somos nós antes de nascermos, tá bom? Então, tanto aqui que um dos títulos do inimigo aqui era a estrela da manhã, né? Cristo não. Satanás aqui, ele é a estrela da alva, né? Estrela da manhã. Inclusive, Jesus Cristo também tem esse título de estrela. Nós podemos ver em Apocalipse 2 e eu acho que o outro é Apocalipse 22, que fala Cristo ele é a resplandecente estrela da manhã. Então também é um título de Jesus Cristo. E nós tínhamos esse título lá também. Então quando fala aqui Satanás, né, que ele queria subir acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, é que ele queria ser acima de todos os filhos de Deus, né? Ele queria
se tornar ali como Deus acima de todos, tá bom? E aí ele cai, obviamente, ali. Bom, ele, na verdade, o que eu vou dizer agora, eu vou falar aqui como minha opinião, algumas coisas que eu penso a respeito disso. Para mim, Lúcifer, ele quis se tornar o diabo, tá bom? O plano de Deus foi apresentado, né? E ele tinha isso no coração dele, essa sede de poder, de se tornar ali. Só que o que acontece? Quando nós nascemos aqui na Terra, e isso é parte do plano de Deus, nós nascemos zerados. Nós não vamos lembrar da nossa vida anterior com Deus. Mas a gente nasce com os desejos e apetites que nós tínhamos. Então, se ele nascesse aqui, né, dessa maneira, ele provavelmente seria aí um Nabucodonosor tentando conquistar o mundo todo, ou Hitler, alguma coisa desse tipo. Com certeza ele não alcançaria o objetivo dele de se tornar como um Deus. Então ele quis bagunçar ali e conquistar outras pessoas que também foram voluntários, né? Era uma, como diz lá em Apocalipse, fala sobre essa guerra no céu, era uma guerra de testemunha. Aqueles que estavam a favor do plano de Deus, seguindo a Jesus Cristo como nosso Salvador, e Satanás ele tinha um outro plano, tirando o arbítrio, né, das pessoas ali. Então, na verdade, ele queria se tornar como Deus ali, mas de um outro jeito, burlando o plano, né, dando um jeitinho ali. Então, quando as outras pessoas, né, de outra religião falam assim, olha, cuidado com isso, Satanás ele quis sentar acima do trono de Deus ali e caiu. Sim, ele fez pelo jeito errado. O próprio Deus, ele estabeleceu o plano para que nós pudéssemos voltar à presença dele e ser semelhante a ele. E esse plano é vir na terra, nascer aqui por meio de nossas escolhas, guardar os mandamentos, tá bom? E ele quis fazer outro tipo de plano ali, tirando o arbítrio das pessoas. Bom, então isso aqui é o que eu penso sobre ele. A gente até pensa assim, né? A gente às vezes pensa muito preto no branco. Por exemplo, a gente pensa, lá no céu não havia pecado. Bom, mas aqui a gente consegue ver que Lúcifer ele conseguiu cometer um pecado imperdoável, né? Que foi ali, né? Negar Jesus Cristo, negar o plano de Deus. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, essa ambição de poder aqui. Então existia sim algum certo tipo de pecado. Estou falando aqui. Isso não é uma doutrina da igreja, estou falando o meu parecer aqui, tá bom? É, outra coisa que as pessoas falam, quando eu estiver no céu não vai haver tristeza, né? Não vai haver dor, tristeza, nada disso. Bom, eu acredito que Deus ele sofre por causa da perda de seus filhos. Nós podemos ver lá na Pérola de Grande Valor que Deus ele chorou, né? Quando os seus filhos eles estavam em pecado, que eles estavam sendo perdidos. Então Deus ele se importa conosco, tá bom? E a respeito ainda daqui em 2 Nef 2:2 diz assim uma parte, né? Aqui é Lei ensinando, né? Ele falou sobre Satanás da seguinte maneira: pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Então esse é o plano de Satanás, tornar as pessoas miseráveis como ele próprio. Qual é o plano aí de Lúcifer, né? De Satanás? É levar a gente para ir morar com ele. Você tá doido? Eu quero isso nada. Assim como Satanás, ele quer tornar você tão miserável como ele próprio, o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Ele quer nos tornar semelhante a ele, tá bom? Então, ou seja, filho de peixe, peixinho, ele quer que você se torne como ele é. E essa é a doutrina, tá bom? Então, o que eu falei aqui a respeito de Lúcifer, né, que ele escolheu ser Satanás, eu acredito que foi voluntário mesmo. Ele achou, esse plano aí eu não consigo seguir não. Ele também tinha a opção de não querer nascer, de continuar lá, né? Ninguém foi obrigado a vir à Terra, essa é a realidade, tá bom? Então nós estamos aqui porque nós escolhemos e decidimos seguir o plano de Deus. E aqui a gente tem que mostrar a nossa fé, o nosso testemunho para voltar à presença de Deus, tá bom? Possivelmente Satanás ele pensou sobre isso. Eu vou lá, mas com esse desejo que eu tenho certeza que eu não vou alcançar esse objetivo. Então ele tentou ali burlar as leis e fez uma algazarra lá no céu, né? E aí ele foi expulso, com certeza, né? Ele tentou ali subir acima do trono de Deus ali e aí ele caiu. Então, quando as outras pessoas vêm falar dessa doutrina, cuidado com isso, Satanás tentou fazer isso. Sim,
ele tentou, mas pelo jeito errado. Não foi o método que Deus estabeleceu. O método que Deus estabeleceu é para que virmos aqui na Terra. Então, agora o que eu vou falar é doutrina, tá bom? Isso aqui foi minha opinião, essa parte anterior. E agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre a doutrina de se tornar Deus. E para explicar, eu vou usar somente as escrituras aqui, o Novo Testamento e o Velho, tá bom? E lembrando sempre que o nosso maior professor é o Espírito Santo. O Espírito Santo que pode confirmar a você se o que eu estou falando nesse momento é verdade. Bom, então vamos lá. A respeito da doutrina, né, de se tornar como Deus, é o plano dele, eu gosto de começar aqui com Mateus 5,48, que Jesus Cristo ensina lá no Sermão da Montanha, dizendo: Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, quando ele diz aqui, essa parte, eu entendo que ele está querendo que nós nos tornamos perfeito como o Pai Celestial é. Né? E o Pai Celestial, ele é perfeito, ele é Deus. Então ele quer que nós nos tornamos como um Deus. É isso aqui que eu entendo. Fazendo uma comparação desse versículo aqui, lá em 3º Nef, capítulo 12, também aqui no Novo Testamento, em Mateus 5, é chamado de o Sermão da Montanha. Quando Jesus Cristo ressuscita e ele vai até os nefitas, lá em 3º Nef, capítulo 12, o versículo 48, porque o mesmo que ele ensina lá no Sermão da Montanha, ele vem e ensina aos nefitas, quando ele ressuscita. Só que aqui nós chamamos no livro de Mórmon como o Sermão do Templo, porque Jesus Cristo estava ali no templo. Tá bom? E olha só, tem uma variação quando Jesus Cristo vai ensinar aqui nas Américas, que é diferente do que ele foi ensinar lá no monte, né? Em Jerusalém. Então, aqui em 3º Nef, capítulo 12, versículo 48, diz assim: Portanto quisera que fosseis perfeito, assim como eu, e como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então nós podemos ver aqui no livro de Mórmon que quando Jesus Cristo ele vem ensinar aos nefitas, ele diz: Quisera que fosseis perfeito como eu. Né? Ele se inclui aqui, e como vosso Pai que está no céu é. Porque aqui no livro de Mórmon, o Salvador Jesus Cristo ele fala como eu, e lá em Jerusalém ele não usa essa palavra como eu, mas fala: sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Bom, uma diferenciação que nós conseguimos ver aqui é a ressurreição. Quando Jesus Cristo ensinou em Jerusalém, ele estava com um corpo limitado, né, sujeito à morte. Então não era um corpo perfeito e imortal, tá bom? Então não era um corpo perfeito. E por isso ele falou: sede vós perfeito como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mas depois da sua morte e ressurreição, que ele apareceu aqui nas Américas, aqui aos nefitas, aí ele já tinha um corpo glorificado e imortal, que é a ressurreição, a união do espírito e o corpo. Então aqui ele já se inclui, né? Ele fala: sede vós perfeito como eu sou e como vosso Pai que está no céu é. Então tem essa diferenciação aqui. Eu acredito que essa escritura está falando exatamente sobre isso, sobre nos tornar como Deus ele é. Outra escritura que é fantástica, que fala sobre essa doutrina, eu acho que é a mais clara, né, que eu acho, é João capítulo 10, a partir do versículo 28. Né? Aqui Jesus Cristo ele começa a falar a respeito da vida eterna, né, que deveriam receber. E o que acontece? Aqui no versículo 30 ele diz, ele está ensinando aos judeus aqui, né? E aí ele diz assim: e eu e o Pai somos um. Bastou ele dizer essa frase, né? E eu e o Pai somos um. É porque o Pai, ele é Deus. E aí Cristo ele se colocou ao lado do Pai ali, né? Eu e o Pai somos um. E olha só o que acontece, né? Eu estou lendo João capítulo 10, versículo 30 em diante. Aí no 31 diz assim: E os judeus pegaram então outra vez em pedra para apedrejar. E disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? E os judeus respondendo disse: Não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes de Deus a ti mesmo. Né? Então quando Jesus Cristo falou assim, o Pai e eu somos um, eles estão reclamando aqui, falando: você é um homem assim como nós, e você está se fazendo de Deus. E por isso nós estamos pegando essas pedras aqui. Não é por uma obra boa que você está fazendo. Nós vamos te apedrejar porque você está se fazendo semelhante a Deus. E olha só a resposta de Jesus Cristo aqui.
Versículo 34. E respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando aqui, eu disse na lei, a lei diz, vós sois deuses, a todos a quem a palavra de Deus é dirigida. Para quem que é a palavra de Deus é dirigida? Para todas as pessoas. Então ele está dizendo aqui, não só eu sou um Deus, mas todos vocês. Então ele incluiu todas as pessoas, né? Então todas as pessoas, elas têm o potencial de se tornar semelhante a Deus. Então quando Jesus Cristo diz aqui, né, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, ele está se referindo ao Velho Testamento, tá bom? Nós podemos ir lá em Salmos 82, versículo 6 em diante, diz assim, ó. E eu disse, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e cairei como qualquer dos príncipes. Levantar-te-á Deus e julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Bom, aqui em Salmos 82, né, a partir do versículo 6, está falando a referência da escritura que Jesus Cristo disse, né, que falou, eu disse, sois deuses, né, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos o potencial de nos tornar como Ele é. E Ele mesmo chamou a gente de Deus, tá bom? E conforme Ele falou aqui, ó, todavia morrereis como qualquer homem, como qualquer dos príncipes, né? Todo mundo vai morrer e todo mundo precisa ressuscitar. Embora nós sejamos Deus, não sei se eu devo usar essa palavra que é em embrião, né? Nós somos em embrião, né? Temos esse potencial de se tornar como Deus é. Então, usando a escritura de João, capítulo 10, 35, né? Que ele usa essa escritura e ele deixa bem claro, não há dúvida para mim dessa doutrina de que devemos nos tornar como ele é, como Deus. No versículo 35 ele diz, pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Então, por mais que os judeus pegassem em pedra ali para apedrejar Jesus Cristo, porque ele se colocou na posição ali como Deus, né? Assim, o Pai e eu somos um. E aí eles pegaram em pedra, você está se fazendo de Deus a ti mesmo, por isso que nós vamos te apedrejar. Ele fala, calma aí, todos nós, né? Então ele incluiu ali a todos a quem a palavra de Deus é dirigida. E a palavra de Deus não é dirigida para você, tá bom? Todavia morreremos como qualquer dos príncipes, como diz as escrituras, e vamos ressuscitar. E ainda falou aqui do julgamento, né? Não é se tornar como Deus é sem fazer nada, sem esforço nenhum. Mas realmente devemos guardar os mandamentos e ser dignos de realmente portar essa condição. Nós por nós mesmos também não tem como, então tinha que ter um resgatador. O próprio Jesus Cristo, por meio da sua expiação, possibilitou para nós essa bênção, tá bom? E é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, falando especificamente sobre a doutrina de se tornar como Deus ele é. Assim como o inimigo, ele quer tornar todos os homens tão miseráveis como ele é. O propósito dele é levar a gente para ir morar com ele. Tá maluco? Tô fora dessa aí, né? Assim, o Pai Celestial e Jesus Cristo, ele quer nos tornar semelhante a ele e levar a gente para ir morar com ele. Aí sim é um plano bonito, né? Então, é isso que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.